todo tempo. Sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver. E me trouxe De volta. Nós vamos falar de transporte público, pessoal. Em 2021, os vereadores Emerson Policial e o vereador Afonso Bressanin entraram com pedido de projeto para tornar o transporte público de Barra Bonita gratuito, tarifa zero. Pois bem, por que se coloca essa proposta para tornar o transporte público gratuito? Porque Barra Bonita, igual outras cidades do interior, com a margem de habitantes aí de 30 a 40 mil habitantes, ela tem uma certa dificuldade de manter empresas funcionando privadas sem subsídio. Por quê? Porque se coloca a passagem aí a R$ 3,90, vai, um exemplo, né? Quando eu trabalhava em Botucatu, a passagem era R$ 3,90. Só que o giro de passageiros é muito grande. E mesmo assim existe um subsídio da prefeitura, né? Por quê? Porque aquele idoso, a pessoa da melhor idade, pessoa com deficiência, pessoas que têm acessibilidade, que têm a preferência, né, gratuita para andar nesse transporte, elas também são subsidiadas pelo Estado. Então, para você fazer uma frota de ônibus aí, colocar uma frota de ônibus em Barra Bonita para fazer a circular, você precisa no mínimo de pelo menos 4 ônibus zero. No mínimo, pelo menos 4 ônibus zero. Cada ônibus custa mais de R$500 mil, dependendo do ônibus, né? E aí você tem que fazer essa manutenção, tem que colocar o combustível e tem que fazer a estrutura disso aí andar, né? Você tem que zelar pela estrutura. Então você coloca motorista, salário, pessoal da faxina, pessoal de manutenção e tudo que pode haver gastos, né? Então, em Barra Bonita, o que tem que seguir? Tem que seguir a mesma margem, a mesma linha de outras cidades que têm esse número de habitantes e que não atende viavelmente uma empresa funcionária aqui cobrando passagem. Ela tem um público para rodar de circular? Tem, mas o público pagante é muito pouco para poder manter a empresa saudável funcionando. Não tem como, você perde dinheiro se você for trabalhar aqui, né, com o transporte público. Então foi feito aí, inclusive até a campanha do nosso prefeito atual era baseada em cima disso, né? Até foi anunciado aí a aquisição de ônibus por parte da prefeitura para poder tornar esse transporte por conta da estrutura pública, né? A estrutura pública, ela ia fornecer esse transporte sendo gratuito, né? No caso, o município ia fazer por conta própria. A opção mais viável, que é a opção que a maioria dos lugares fazem, é fazer esse serviço, só que terceirizado. Por quê? Que nem a prefeitura, ela vai lá, ela tem uma praça e ela contrata uma empresa para cortar a grama da praça, um exemplo. Então, o transporte seria a mesma coisa. Por quê? Porque o município ele precisa ser ágil, né, nos serviços. Então, o transporte também seria aí essa mesma realidade. E por que você terceiriza? Por que você não... a prefeitura compra o ônibus, por que ela mesma não pode tocar, no caso? Não seria uma das melhores escolhas, né? Não que aqui vai deixar de fazer isso, né? No caso, o primeiro anúncio foi fazer isso. Mas porque você vai pegar e vai colocar uma empresa que ela já está nesse segmento, uma empresa, profissionais que eles já sabem fazer o serviço, né? Você coloca aí, empresas que estão há mais de 30 anos fazendo o mesmo serviço dentro da cidade, então eles sabem qual que é a demanda, né? O que vai atender melhor os passageiros. Só que, para ela poder se autofinanciar, se ela se desenvolver, colocar essa estrutura, ela não consegue, porque o investimento não vale a pena, não tem como se fazer com capital privado. Então se faz com capital público, você pega e adquire a estrutura para fazer um transporte, né, um transporte que vá funcionar e que seja gratuito, e você coloca ele à disposição de uma empresa especializada para fazer. No caso, que nem a prefeitura adquiriu um caminhão da Recicla, os 2 caminhões que foram adquiridos, eles continuam pertencendo aí no município, acho que um não, mas o outro veio através de convênio, só que ele é disponibilizado para uma entidade utilizar esse equipamento para ela poder fazer o serviço especializado, né, que há necessidade. E aqui em Barra Bonita, o transporte público, no meu ver, também teria que seguir a mesma coisa. Você pegar e colocar o equipamento que você conseguiu adquirir para fazer o transporte e colocar à disposição de uma empresa. No caso, tem até o contrato já da licitação, coloca à disposição da empresa que já tem o contrato da licitação e toca para fazer, entendeu? Você executa esse serviço através de mão de obra terceira, porque você já vai ter o gasto, mesmo com o óleo diesel, você já vai ter o gasto para você manter ele dentro da estrutura,
só que de uma maneira mais eficaz, mais ágil, para prestar o serviço com mais excelência. No céu,